membros da classe juvenis da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho a honra, o prazer de mais uma vez estar aqui para juntos estudarmos a lição desta manhã. Eu sou o evangelista José Orlando, da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, que é presidida pelo pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, e tem na coordenação da Escola Bíblica Dominical a missionária Dirley da Silva da Costa Batista, e superintendente da Escola Bíblica, o pastor Carlos Araújo Silva Júnior. E como professor, este que vos fala. Amém? Nesta manhã, irmãos, nós vamos estudar a lição 9, que tem por título O que é a Igreja. Então, neste trimestre, nós estamos estudando sobre as respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Então, temos estudado 8 lições e hoje estamos estudando a 9ª lição, que o questionamento é: o que é a igreja? Nós vamos ler aqui os objetivos da nossa lição, que é, primeiro, compreender o termo bíblico igreja, reconhecer a igreja como sal da terra e luz do mundo, e descrever a intransferível missão da igreja. O nosso texto áureo, os irmãos podem acompanhar aí, está sendo projetado e podem acompanhar nas suas revistas, que se encontra em Mateus 16, versículo 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai eterno, pela leitura bíblica que fizemos, Pai, da Tua bendita palavra, a Tua palavra que é a verdade, que é a única verdade, como temos estudado, meu Deus, nas lições anteriores, Pai Santo. Temos aprendido, Senhor da glória, que a Tua palavra ela é infalível, que a Tua palavra é a única verdade. Ó Santo Deus, e nesta manhã, Pai, estamos aqui para estudar esta palavra, meu Deus, mais uma vez, Senhor da glória. Fala conosco, Senhor, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada, Senhor, membro desta classe, Senhor, e todos quanto, Pai, estejam conectados, todos quanto estejam, Pai, assistindo esta aula, Pai, que seja uma bênção para cada um de nós, Pai,
que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ver os tópicos da nossa lição. São 4 tópicos. O primeiro tópico é igreja, eu, você, nós. O segundo, igreja, sal e luz. O terceiro, a igreja e sua missão. E o quarto, um convite ao comprometimento. Vamos fazer a leitura da nossa introdução, que se encontra aí nas revistas, cada um com a sua revista, podem acompanhar aí a leitura, conforme está na sua revista. Diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a respeito da igreja, sua fundação, símbolos e missão. Você verá que a igreja não é uma simples organização marcada por um alto grau de burocracia. Não. A igreja é um organismo vivo e dinâmico. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Como corpo de Cristo, ela tem uma missão a cumprir. Você sabe qual é a missão integral da igreja? Sua missão é pregar o evangelho a todo homem, em todo lugar, para a glória de Deus. O compromisso da igreja é levar Cristo às pessoas de diferentes culturas, raças e povos. Como igreja, você tem cumprido com a sua missão? Amém? Meus irmãos, nós temos... gostaria de fazer aqui alguns questionamentos, né? Para nós refletirmos. O primeiro, o que você entende por igreja? E o segundo, você sabe a diferença entre igreja e templo? Então, são alguns questionamentos que no decorrer da nossa lição, nesta manhã, nós vamos procurar esclarecer, né? Você faça a sua reflexão aí sobre esses 2 questionamentos e outros que surgirão, e vamos, nesta manhã, estudar sobre o que é a igreja. Nós temos aí esse slide que mostra aí o templo, figura de um templo, e o outro um grupo de pessoas orando, um grupo de pessoas cultuando a Deus, um grupo de pessoas adorando a Deus. É o que nós vemos nessas 2 imagens. E aqui, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? A definição de igreja. Então aqui diz, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada pela CPAD no ano de 2017, na sua página 119, estabelece o seguinte sobre a igreja: cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Então aqui nós vemos a definição daquilo que nós, como Assembleia de Deus, cremos, do que nós ensinamos e do que nós professamos com relação à definição de igreja. Então, Assembleia é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Amém? Vamos ver agora o nosso tópico 1, que é igreja, eu, você, nós. Vamos fazer a leitura conforme está na nossa revista da Escola Bíblica, que diz o seguinte: não são poucas as pessoas que em pleno século XXI ainda confundem a igreja com o edifício formado por tijolos, pedras, areias e cimento. De acordo com o Novo Testamento, o termo igreja pode ser compreendido de 3 maneiras: igreja universal, composta de todos os santos reunidos com Cristo. Igrejas locais, refere-se às igrejas de uma determinada área geográfica. Igrejas domésticas,
pequenos grupos de remidos nas casas. Em nenhum momento o conceito de igreja está associado a um prédio ou templo físico, mas sempre a pessoas ou reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Então, meus irmãos, aqui como nós vemos, eu vou projetar mais uma vez aquele slide que eu coloquei na introdução, que temos lá a figura do grupo aí, como nós estamos vendo, um grupo reunido, né, orando, um grupo lendo a palavra, um grupo, nós vemos pela aquela imagem, aquele grupo, está ali de mãos dadas, representando o quê? Representando os irmãos em comunhão, buscando a presença do Senhor, adorando a Deus. E vemos ali também a imagem do templo, né, onde aqueles irmãos congregam. Então é exatamente isso, mas eu gostaria aqui de destacar, de dar ênfase, que muitos confundem, ainda hoje, muitos ainda confundem igreja com templo. Então são duas coisas. Conforme esta imagem, fica bem claro o que é igreja e o que é templo. Igreja, esses irmãos que estão reunidos, isso aí é igreja. Igreja são as pessoas, onde elas estiverem. Onde estiverem reunidas com o propósito de adorar, de glorificar, de servir ao Senhor. Ali é a igreja. Seja numa casa, numa residência, como nós vimos aqui. Nós vemos igrejas locais, a igreja universal e a igreja doméstica. Então pode ser numa casa, pode ser no próprio templo, onde estiverem. Ali está a igreja. Agora, o local onde nós congregamos é o templo, que é aqui nessa figura nós vemos o templo, e que muitos às vezes confundem e chamam de igreja. Não, ali é o templo, onde a igreja se reúne, onde a igreja congrega. Amém? Então, vamos aqui, eu gostaria de projetar aqui em Mateus, o texto, o versículo do texto que nós lemos no início, na leitura bíblica em classe, que está em Mateus 16, 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto que traz muitas vezes dúvidas, e nós vamos aqui esclarecer com relação às dúvidas que porventura ainda existam, né, com relação a esse texto, né, de Mateus capítulo 16, versículo 18. Né, com relação à pedra, que esse texto se refere, que muitas outras denominações religiosas, né, dizem que é o próprio Pedro, mas se nós analisarmos o texto no original e fizermos a devida análise do texto, ele não está se referindo a Pedro. Né? Isso é um equívoco, isso é uma leitura equivocada do texto bíblico, o que realmente ele quer dizer. E nós vamos abordar aqui, exemplificar outros textos que corroboram com o que esse texto realmente afirma. Que a pedra que está se referindo, que Jesus está se referindo aí, poderiam ser duas coisas, né? Que no final quer dizer a mesma, né? Se refere à mesma pessoa. A primeira afirmação que Jesus fez nesse texto, em 16, 18, ele poderia estar se referindo, segundo os estudiosos, ao próprio Jesus. Né? Ele diz aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro. Né? Tu és Pedro. Como se dissesse assim: porém, sobre esta pedra, e esta pedra está se referindo a quem? A ele próprio, ao próprio Jesus. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então poderia ser, primeiro, o próprio Jesus. E uma outra possibilidade que
no final está se referindo à própria pessoa de Jesus, é sobre a confissão de Pedro. Pedro faz logo após Jesus interrogá-lo. Vou aqui fazer novamente a leitura do texto que se encontra ali em Mateus, quando logo após Jesus está aí na revista. Os irmãos podem folhear suas revistas, Mateus 16. Então aqui Jesus faz a pergunta. E Simão Pedro, no versículo, disse-lhes, no 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus tinha perguntado: o que dizem as pessoas, os homens, ser o filho do homem? Ele faz a primeira pergunta que ele faz. Depois que eles respondem essa primeira pergunta, um João Batista, outros Elias, outros um dos profetas, então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vai e responde, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus chega e diz, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, aquela afirmação que Pedro fez pelo Espírito Santo, como Jesus afirmou, não foi a carne, não foi o homem que falou aquilo, mas foi o Espírito Santo que falou por intermédio de Pedro, né? Aquela afirmação. Então, sobre aquela afirmação: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, seria sobre aquela afirmação que ele edificaria a sua igreja, né? Então, que no final seria a mesma coisa, seria sobre o próprio Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Então, aí, só para esclarecer, nós vamos ver aqui alguns textos. O primeiro texto corrobora com esse texto que nós lemos, que se encontra em Efésios 2, 20 a 21, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E o outro em 1 Pedro 2, 4 a 6. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esses textos que nós lemos e outros, né, eles estão bem claros de que quem é a pedra. Porque, irmãos, nós não podemos ler textos da Bíblia isoladamente, fora do contexto, né? Nós temos que pegar a Bíblia como um todo. A Bíblia, ela, nós já estudamos, ela o que? Ela se complementa, né? A Bíblia não se contraria, ela se complementa. Agora, se nós pegarmos o texto isolado e não analisarmos realmente, né, corretamente o texto, então vão ocorrer essas distorções, né, esses equívocos. Mas aqui nós vemos pela palavra de Deus e que o Cristo é a pedra. Cristo é a pedra fundamental, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, pelos judeus, né? Mas que era a pedra principal. Essa pedra, irmãos, que o texto se refere, é o que? É exatamente naquela época, nas construções, era selecionada uma pedra, aquela pedra que ela ia dar sustentação à construção. Seria a pedra que ia fazer com que a construção ficasse bem estável, que suportasse o peso da construção e que também trouxesse o que? Alinhamento correto na construção, nas paredes, né? Então, essa pedra é chamada a pedra angular, a pedra principal, né? Como nós lemos aqui. E Jesus é esta pedra.
jamais poderia ser um homem, Pedro, né, como a base. Então, como o próprio Jesus afirma, né, nós devemos construir a nossa casa, o homem prudente que ouve as palavras de Deus e as pratica, né? O Senhor não falou? Aquele que ouve as palavras e as pratica, ele comparou o quê? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Rocha é algo que dá estabilidade, firme, não pode ser algo inconstante. Como poderia Pedro? Então, um homem jamais. Certamente em um momento o homem vai fraquejar. Ele não pode ser a base. E pelos textos que nós lemos, fica claro, né, que Jesus é esta pedra angular, esta pedra fundamental, essa que dá estabilidade. Jesus é aquele que dá estabilidade, sustentação, né? As coisas deste mundo passam, mas a sua palavra jamais passará, né? E essa palavra que o Senhor proferiu, né, que Pedro, usado pelo Espírito Santo, proferiu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta palavra, sobre aquele que é o dono da palavra, né, que é Jesus, e sobre ele é que foi edificada a sua igreja, né, sobre esta pedra, amém? Nós vamos agora para o tópico 2, igreja, sal e luz. Vamos fazer a leitura conforme está na revista. Dentre as muitas metáforas utilizadas para descrever a igreja em o Novo Testamento, vejamos algumas: sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2,9, corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27, raça eleita, conforme 1 Pedro 2,9, lavoura de Deus, conforme 1 Coríntios 3,9, e santuário de Deus, conforme 1 Coríntios 3,16. E sacerdócio real que eu falei primeiramente, que se encontra em 1 Pedro 2,9. Né? Vamos nos deter às duas mencionadas no Sermão da Montanha por Jesus. Então nós vamos ver aqui o texto que se encontra em Mateus 5, 13 a 16, que faz referência exatamente a uma parte do Sermão da Montanha, né? Para nós discorrermos sobre essas duas metáforas utilizadas por Jesus. Vamos ler então, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Então aqui nós vemos, irmãos, essas duas metáforas. Nós vimos outras metáforas que são utilizadas para descrever a igreja do Senhor. Porém aqui nós vemos essas duas metáforas que nós vamos comentar aqui nesta manhã. A primeira aqui Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Né? Então vamos ler aqui na revista o subtópico A. Vós sois o sal da terra. Diz o seguinte: o sal era empregado pelos judeus com o objetivo de temperar e preservar os alimentos, pois naquela época não existia refrigeração. Jesus identifica a igreja e o mundo como duas comunidades distintas. De um lado está a igreja como sal que tempera e preserva, e do outro lado o mundo como um alimento sem sabor e em estado de deterioração por causa do pecado. O sal fala do caráter do cristão, expresso através de suas atitudes e palavras, capaz de influenciar o mundo pela sua diferença e não semelhança com ele. A igreja precisa manter sua propriedade salgar, pois o sal que perde o seu sabor para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens, conforme Mateus 5,13. E o subitem B diz: vós sois a luz do mundo. A luz é essencial à humanidade e é imprescindível em locais de trevas. Novamente, Jesus distingue a igreja e o mundo em duas comunidades.
onde a primeira é identificada como luz, que ilumina, e a segunda como lugar de trevas, de escuridão. Jesus conscientiza seus discípulos acerca da responsabilidade de refletirem a luz do Evangelho através de suas boas obras. Pois a semelhança de uma lâmpada e de um satélite natural como a Lua, que não possuem luz própria, antes alimentados por uma fonte primária de energia e de luz solar, a Igreja reflete a luz de Cristo, o qual é a sua fonte original e provedora, Jesus, a luz do mundo. João 8,12. Então, meus irmãos, da classe juvenis, aqui nós vemos que Jesus usa essa metáfora, né, para que nós vamos explanar sobre elas. Essas duas metáforas para exemplificar a igreja. Primeiro ele diz: vós sois o sal da terra. Nós sabemos, irmãos, que o sal ele tem algumas propriedades. E uma delas é o quê? Primeiro, dá sabor. Nós sabemos que um alimento, se ele não tiver sal, ele não tem sabor, por melhor que seja. Ele pode ter diversos ingredientes. O alimento dá de primeiríssima qualidade, esse alimento, os ingredientes dele, mas se ele não tiver sal, ele não tem sabor. O sabor dele não aparece. Então, o sal é uma das propriedades do sal, é dar sabor, né, ao alimento. E é interessante que o sal, ele não assimila o sabor dos alimentos, ele dá sabor ao alimento. Onde nós colocamos o sal, ele realça o sabor, né, da carne, do feijão, do arroz, de qualquer alimento que se usa o sal. Ele faz o quê? Ele não assimila o sabor dos alimentos. Não, pelo contrário. Ele é que dá o sabor ao alimento. Ele é que realça o sabor daquele determinado alimento, né? E outra propriedade do sal que eu gostaria de destacar aqui é de não putrefação. Então o sal tem essa propriedade. Hoje nós temos a refrigeração, nós temos a geladeira, o congelador, o freezer, mas nos locais onde não tem energia elétrica, ainda hoje, locais onde não tenha porventura energia elétrica, se usa ainda o quê? O sal, para evitar que os alimentos apodreçam, as carnes apodreçam, né? Crie germes, vírus, crie larvas, né? E cheguem ao seu apodrecimento, então se tornando impróprio para a alimentação. Então é uma das funções do sal, então é dar sabor, que eu gostei, tem outras propriedades do sal, mas eu gostei de destacar essa, do dar sabor e evitar o apodrecimento. E assim somos nós como sal da terra. Nós devemos, onde nós estivermos, devemos ser. O que é que Jesus quis dizer? Nós devemos o quê? Não sermos influenciados por aquele ambiente. Fazendo aqui a comparação com o sal do alimento cotidiano, com a nossa vida como cristãos. Onde nós estivermos, o meio onde nós estivermos, nós não podemos ser influenciados. Mas nós devemos influenciar. É nós que devemos dar um sabor diferente àquele alimento. Realçar o sabor melhor do alimento. Não, do local onde nós estamos, como sal da terra. Então nós devemos ter uma dessas funções. A outra, evitar a putrefação. O local onde não tem, onde está sujeito à deterioração pelo pecado, pelas coisas deste mundo, pela influência maligna deste mundo, do príncipe deste mundo, né? Como a palavra de Deus diz, nós devemos chegar ali como sal e evitar que aquele local, aquele ambiente que nós estivermos, ele venha a se deteriorar. Nós devemos influenciar exatamente isso, fazer a diferença, né, naquele local onde nós estivermos. E a outra metáfora que Jesus usa aqui é vós sois a luz do mundo. A luz, ele diz assim, nós não pegamos uma candeia, uma lamparina e colocamos ela num local escondido. Não, nós temos que colocar para iluminar o ambiente. Isso aí também está fazendo a comparação naqueles tempos em locais onde não tem energia elétrica, né? Hoje ainda,
As pessoas usam as lamparinas, os lampiões, a gás, a óleo, a querosene, né? Então, hoje nós que vivemos em locais com conforto, na cidade, não sabemos o que é isso. Mas naquela época, em locais onde não tem energia elétrica, as pessoas dependem o quê? Das lamparinas. E o que Jesus disse assim, ó, se eu não pego a lamparina, a lanterna, ou alguma coisa que produz luz, nós temos que botar no local alto, onde ela possa iluminar o ambiente todo, né? Então é assim, e da mesma forma, nós, como luz do mundo, precisamos realmente resplandecer a luz que não é nossa própria, né? Isso é maravilhoso. A luz que nós irradiamos não é de nós mesmos, não é mérito nosso, mas é do Senhor Jesus. E Jesus, o que é que a palavra de Deus diz? Que Jesus é a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então ele é a luz do mundo, nosso Senhor, aquele que irradia, a fonte primária, como diz aqui que nós lemos, a fonte primária da luz é Jesus. E nós, estando em comunhão com Cristo, seguindo os seus passos, o seu exemplo, nós vamos irradiar a luz. As pessoas à nossa volta, onde estivermos, aí nós temos que realmente, onde tiver treva, nós temos que levar a luz. Onde tiver escuridão, nós temos que levar a luz de Cristo. Nós temos que resplandecer, não podemos ficar escondidos, temos que aparecer. E muitas às vezes ficam escondidos. São luz, mas ficam escondidos. Precisamos realmente brilhar, né? Pela nossa conduta, pelo nosso bom proceder, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos aqui, irmãos, ver alguns textos. Está aqui que nós já lemos Mateus 5,13, em Filipenses 2,15, né, que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Então essa é a função como luz do mundo, né? Nós devemos realmente resplandecer em meio a uma geração corrompida, perversa. Então fazer a diferença. Onde estiver escuridão, nós levarmos a luz, a claridade, refletir a luz de Cristo. Amém? Vamos para o tópico 3, Igreja e sua missão. Vamos ler conforme está na nossa revista, que diz: a igreja é composta por aqueles que foram chamados para fora do mundo. Porém, isto não significa que a igreja vai deixar de cumprir sua missão no mundo. Segundo John Stott, a igreja não foi chamada nem para excluir, nem para se assemelhar totalmente com o mundo. Não temos liberdade para nos retirarmos do mundo, nem tampouco para os confundirmos com ele. Como igreja, vivemos neste mundo, porém não pertencemos a ele. É importante que os membros da igreja entendam que precisamos pregar o evangelho todo, ao homem todo, em todos os lugares. Tal pregação não deve ser apenas com palavras, mas com atitudes. No dia de hoje, qual a missão da igreja aqui na Terra? Podemos afirmar que uma das tarefas da igreja é a evangelização do mundo, porém a igreja também tem como missão adorar e glorificar a Deus e ajudar os necessitados. A igreja também tem como missão a edificação dos seus membros por intermédio do estudo da palavra de Deus. Amém? Então nós estamos aqui estudando a palavra de Deus nesta manhã. E isso faz parte de uma das tarefas da igreja, que é exatamente a edificação dos seus membros por intermédio do estudo da palavra. Escola Bíblica Dominical, nós estamos nesta manhã. Glória a Deus. Estamos sendo edificados, né? Então, a igreja e sua missão. Então, a igreja tem essa missão. Uma delas, edificação dos seus membros, que quero destacar aqui. A outra, a evangelização do mundo. Adorar e glorificar a Deus e ajudar os necessitados, né? Nós lemos aqui. Então, são essas as missões, dentre outras, da Igreja de Cristo. Eu gostaria de ler aqui o texto que se encontra em João 17,15. Não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17,15. Então, eu destaquei aqui, precisamos pregar o evangelho todo, ao homem todo, em todos os lugares. Então, não podemos
nós estamos no mundo, mas o mundo é um adágio, que é uma verdade, né? Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Então, aqui Jesus, nesse texto de João 17,15, foi quando Jesus estava orando pelos discípulos. E ele fez nessa oração, ele disse, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Né? Nós estamos no mundo, mas precisamos pedir constantemente também, fazer esta oração pedindo a Deus que nos livre do mal. Nos livre de que sejamos influenciados pelo mundo, mas que venhamos a influenciar. Precisamos estar exatamente, cumprir esta missão da igreja, de pregar o evangelho todo, ao homem todo, em todos os lugares. Amém? Vamos para o tópico 4, aqui rapidamente, para fazermos a nossa conclusão, que diz o seguinte, um convite ao compromisso. Ou melhor, um convite ao comprometimento. Que diz, temos a certeza de que o mesmo Deus que passeava no meio das igrejas na Ásia Menor, Apocalipse 2 e 3, sondando suas incoerências e convocando-as ao arrependimento, está cuidando de sua noiva em pleno século XXI e a desafiando a viver de maneira santa e justa como convém aos santos. Amém? Então, irmãos, aqui não temos muito que comentar sobre o convite ao compromisso, ao comprometimento, como diz, o próprio tópico já está bem claro, né? Nós precisamos nos comprometer, sermos comprometidos com a obra de Deus, como sal da terra e luz do mundo que devemos ser, cumprir essas funções. Amém? Nós vamos já fazer a leitura da nossa conclusão e depois estaremos orando. A igreja não é um prédio, nem tampouco um rótulo denominacional. Ela é o corpo vivo de Cristo e, como tal, deve carregar em si o caráter de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estar agora orando e encerrando esta lição nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai eterno, por esse estudo, Pai, da Tua bendita palavra, estudo maravilhoso, meu Deus, que fala aos nossos corações, Pai, sobre a função da igreja, sobre o que é a igreja que somos nós, aqueles que foram chamados, meu Deus, para fora do mundo, meu Deus. Senhor, para sermos diferentes, Pai, do mundo, meu Deus. Não sermos melhores que ninguém, mas sermos diferentes, não sermos confundidos com o mundo, com as coisas vis deste mundo, com a podridão, meu Deus, que tem neste mundo, da corrupção e tantas coisas que não te agradam, meu Deus. Ó Pai, que possamos verdadeiramente cumprir a função que o Senhor, ó Deus, delegou para cada um de nós, de sermos sal e sermos luz do mundo. Ó Deus, que possamos, Pai, influenciar o meio onde nós vivemos, seja no nosso meio familiar, seja, meu Deus, no local de trabalho, seja na escola, no local onde nós estudamos, que sejamos verdadeiramente sal, Pai, que sejamos verdadeiramente luz, e o Teu nome venha a ser glorificado pelo nosso bom proceder, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe.